Olá, pessoal. Muito obrigado por terem vindo aqui na minha página. Gostaria de agradecer o Cláudio aí pela oportunidade de aparecer com a gente nesse tema tão importante que é o dólar, né? Obrigado mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Ulisses Maia, sou da cidade de Indaiatuba, economista, formado pela PUC São Paulo. Cláudio, se apresenta aí. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Ulisses, pelo convite. Prazer estar participando aí com vocês. Sou colega do Ulisses, estudamos juntos, fizemos vários trabalhos na época da faculdade, centro acadêmico, né? Deixamos um pouquinho da nossa história política lá na PUC São Paulo. Atualmente trabalho com produtos financeiros, mas a gente tem sempre o know-how ali, o conhecimento acadêmico para a gente poder falar um pouquinho sobre economia, né? Então, vamos bater esse papo aí e tentar entender um pouco do que está acontecendo. Legal, Cláudio. Bom, pessoal, como vocês viram na última live, eu gosto um pouco de apresentação, né? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu levantei duas coisas, né? A princípio, eu peguei a ideia de a gente falar um pouquinho sobre dólar, mas também, dado o momento que a gente está, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do Covid. Mas é só um passe rápido, até em respeito ao Cláudio, que é de Barueri. Eu gostaria de mostrar um pouquinho para ele como que tá, qual é a situação atual de Barueri, mas é só um repasse, tá, pessoal? Não é nada, não vai ser nada longo. E depois a gente vai tocar no dólar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que a gente preparou para vocês. Legal. Esse gráfico que eu trouxe para vocês, pessoal, é bem simples. Ele vai mostrar, esse era o patamar da semana passada e esse é o patamar dessa semana. Como a gente consegue ver, né, a gente atingiu em torno de 190 mil casos. Esse é baseado no número do dia 14, tá? Então, são 190 mil casos. Como vocês conseguem ver, pessoal, a gente está numa taxa de mortalidade ainda de 7%, tá? A gente continua nesse patamar. E também a curva, a gente vê que não tem nenhuma desaceleração nessa curva. Isso é um problema sério. Quando a gente pega a questão da última semana para essa, a gente vê 48% e meio do número de contágio só de uma semana para cá. Então, isso é gritante, tá, pessoal? Então, a gente sempre repete, fique em casa, protege sua família, porque essa pandemia, com 7% é muita coisa, tá, pessoal? É muita coisa mesmo. Se protejam. Falando um pouquinho de Indaiatuba, a gente mantém essa aceleração, né? A gente vê que não tem um acentuamento da curva, e a gente vê que Indaiatuba, pessoal, tem de 10 a 12% de taxa de mortalidade. Ou seja, pior do que os números nacionais, né? Porque até pela nossa questão demográfica, que a gente tem um número de idosos maior, o nosso percentual de idosos é maior, então fique em casa, pessoal, vamos respeitar, a gente está em torno de 47%, desculpa, de isolamento social, isso é baixo, o ideal é 70%, fique em casa. E aí, Cláudio, esse daqui é o gráfico de Barueri, essas barras azuis são os números de casos, né? E essa linha é a taxa de mortalidade, representada aqui. Então, a gente vê essa aceleração, né, nesses últimos dias de Barueri, só que Barueri, diferente de Indaiatuba, tem uma taxa de mortalidade bem baixa. Isso é um dado excelente, mas a gente sempre tem que lembrar que enquanto Indaiatuba é um centro aqui no interior, onde capta muitas pessoas doentes da região, Barueri ela é também um captador, né? Cláudio, me corrija se eu estiver errado, mas ela também, quem mora principalmente no Tamboré, nesses bairros mais de classe mais alta, que Barueri também é bem desigual nesse sentido, eles vão muito para São Paulo, concorda com isso?
Não, sim, exatamente. A gente tem uma população flutuante aqui bem grande, né? Tanto de pessoas que vêm da capital aqui para Barueri, para a região de Alphaville, Tamboré, que são grandes centros empresariais aqui, como também a gente tem pessoas daqui da cidade que vão para São Paulo. Então, existe esse trânsito constante de pessoas indo e vindo para a capital, e também a gente tem aqui uma das principais linhas de trem da CPTM, que também traz um fluxo grande de pessoas, né? Então, realmente, apesar de mostrarmos aí o número de mortalidade, ele está um índice baixo aqui na cidade, o gráfico que você mostra é interessante porque ele apresenta que continua os crescimentos de casos, né? Então, começam a surgir aqui na cidade aquelas pessoas, aqueles conhecidos que pegaram, né? Que estão contaminados, e aí você começa a ouvir, olha, ficou sabendo de que tal pessoa pegou, tal pessoa. Então, e aí quando você começa a perceber isso, que as pessoas que estão sendo contaminadas, pessoas que você conhece, a chance de que daqui a pouco você também conhecer pessoas que infelizmente vão vir a óbito por conta disso também a tendência a aumentar, né? Então, é importante isso que você falou, das pessoas que puderem, né, se manterem em casa, não acharem que já acabou, né, que já passou, porque olhando para números, né, a gente não consegue enxergar ainda um cenário muito otimista aí de curtíssimo prazo, né? Legal. E também tem a questão do colapso da saúde, né? Apesar de Barueri também ser um receptor, o número de leitos de UTI é limitado, como todo país e como todo o mundo, né? Sim, Então, sim. legal. Pessoal, como eu falei, ia ser rápido. A gente já vai falar do dólar, que é o tema inicial da nossa conversa. Vamos falar. Eu trouxe uns gráficos que mostram um pouco a relação entre o dólar e alguns outros fatores, né? Porque o dólar nada mais é do que ele acaba sendo usado, né? E sendo variável de acordo com as negociações mundiais, né? Então ele é uma moeda de negociação global. Ele é usado para investimentos diretos, então empresas do exterior é, investem aqui no Brasil. Tem uma questão do capital especulativo, que é, ou seja, é um investidor do exterior, que na verdade que pode ser também brasileiro, mas que o dinheiro vem do exterior, então ele capta o dinheiro no exterior, que sempre teve a taxa de juros mais baixa do que no Brasil, e aí ele vem ganhar dinheiro aqui com esse mercado especulativo, que não gera capital produtivo. E a reserva cambial, né? A gente tem uma questão de reserva cambial, que é o quanto a diferença entre as exportações e as importações, e tem um outro fator que é o risco Brasil. Mas tudo isso daqui a gente vai explicando item a item com mais dados para vocês. Então, o dólar como moeda de negociação global. Desculpa, vamos mostrar um pouco do histórico. Eu consegui pegar os dados desde 2003. Então, a gente vê que quando na eleição do Lula, em 2003, né, em 1º de janeiro de 2003, o dólar estava em torno de 7,30, de 6,80 a 7,30. A gente viu nesse patamar aqui. Aí ele fez a carta aos brasileiros, e aí a gente teve uma derrocada aqui do valor do dólar, chegando ao patamar de 2,50. Em 2008, teve uma crise mundial, a gente passou a crise, foi retomando, e aí foram acontecendo, teve a questão de 2013, a gente teve o impeachment, e agora a gente está nesse patamar de 5,80 aí, batendo R$6. Algum comentário, Cláudio? Não, eu acho que é só a questão de observar aí um pouco. Eu acho que a gente não tem como fugir, a gente fala de economia, mas não tem como fugir da questão política, né? Você vê a questão aí dos 8 primeiros anos aí do governo Lula, até mesmo aí passado a crise, né, de 2008, né, que a gente sofreu aí a crise financeira que teve impacto aí global, Estados Unidos, Europa, né, vários países quebrando.
e mesmo assim a gente não chegou, né? E naquela época, em 2008, sendo considerado uma das maiores crises pós-1929, né? E mesmo assim a gente não chegou aos níveis de precificação do dólar que a gente está hoje, né? Então, talvez a gente pode discutir mais na frente por quê, né? O porquê disso, né? Por que a gente antes tinha, então, mesmo em momentos de crise, em momentos de dificuldade, claro que o governo Lula ele passou por um grande período de crescimento econômico global, né? O mundo todo estava em crescimento naquela época, mas mesmo assim conseguiu ali ter, nos seus primeiros 8 anos do governo Lula, os 4 primeiros da Dilma, manter esse controle cambial aí que foi importante aí para a nossa economia. Legal. E aqui a gente vê uma tendência de crescimento, né? Que é um problema. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Quando a gente fala no dólar como moeda mundial, todas as negociações que são feitas pelo Brasil, é feita pelo dólar, ou seja, a compra dos insumos brasileiros em dólar, né, as exportações, e as importações, os produtos que a gente compra em dólar também. Esse aqui eu trouxe para vocês um pouquinho só para dados, né, os maiores parceiros comerciais, que é a China, os Estados Unidos, a Holanda, a Argentina, Japão, como exportação, e a China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha e Coreia do Sul como importação. Um outro fator importante que também muda, quando a gente pensa no dólar, a gente pensa que a entrada e saída de dólar. Então, essa diferença entre a exportação, que está em azul, e essa importação, significa que entrou mais dólar, né, nesse caso, entrou mais dólar do que saiu. Aqui ficou basicamente no 0 a 0 entre 2013. Mas aqui a gente consegue ver uma constância, né, de uma balança comercial positiva. Mas o que a gente exporta? O que a gente importa? Quais são... O que a gente... Olhando um pouquinho mais de perto, o que a gente consegue ver? Agora prejudicou a minha imagem com os gráficos, com as imagenzinhas. Mas a gente consegue... Dá para entender. Pessoal, quando a gente fala das exportações, a gente vê que os maiores produtos que a gente exporta são os produtos primários, né? Então, a gente exporta muito produto... agrícola, né? Produtos relacionados ao campo, né? Conhecido no mercado como as commodities, né? O mercado dos produtos primários mesmo, né? Exatamente. Então, soja, petróleo, minério de ferro, ou seja, tudo que a gente primário, a gente não trabalha com ele. Celulose, né? Então, para fazer papel, milho, comida, carne bovina, carne de frango, é tudo muito primário, né? A gente não melhora, não agrega valor aos nossos produtos. Ou seja, como a gente vai ver aqui na importação, a gente consome muito óleos combustíveis. Ou seja, a gente exporta petróleo e importa derivados de petróleo. Então, esses produtos não são trabalhados aqui dentro. Então, o que a gente importa mais? Medicamento, produtos manufaturados, que são aqueles produtos, né, que a gente até compra pelo AliExpress, que depois a gente vai falar um pouquinho. Óleos combustíveis, partes e peças de veículos, porque aqui tem bastante montadora, né, pessoal? Peça de computador, circuitos integrados, minérios, compostos para fertilizantes, plataforma de perfuração de gás, ou seja, a gente outra coisa que vem do setor de petróleo, outros insumos petrolíferos e automóveis. Então, assim, apesar da a gente ter uma balança comercial positiva, a gente consegue ver, assim, só olhando, que a gente tem muito potencial de agregar valor aos nossos produtos, né, Cláudio? O que você acha disso?
O que acontece com a nossa questão das nossas plataformas econômicas, né, de como o governo olhou, né, sua projeção para a economia, ela vem, a gente tem, acho que isso não é uma novidade, não é uma novidade do governo Bolsonaro, não é uma novidade da Dilma, acho que vem desde a época do próprio governo Lula mesmo, a gente focando numa matriz produtiva, né, investindo cada vez mais no campo, focando cada vez mais nas commodities, cada vez mais no setor primário, né, e deixando de agregar valor, né, a esses produtos, né, então a gente chega ao absurdo de exportar minério de ferro, né, e importar chapas de aço, né, então situações que poderiam ser melhor investidas, né, mas isso trazendo um pouco para o lado político, ele depende muito da questão do investimento do capital privado, né? Porque a gente já tem aí as nossas siderúrgicas, falando, por exemplo, do minério de ferro, né? Nós temos as nossas siderurgias, mas o nosso capital privado ele é pouco impetuoso, né? Ele acaba evitando assumir certos riscos de longo prazo, né? O investidor brasileiro, ele é acostumado com investimento de curto prazo, ele quer ganhar rápido, né? Quer ter o retorno imediato. Então, a gente acaba passando por isso, né? Então, hoje, nossa principal matriz econômica são as exportações na verdade, não só as exportações, mas também a produção como um todo de produtos primários, né? E isso passa um pouco da cabeça, um pouco do nosso investidor privado, que não, ainda, desde lá da época dos militares até hoje, né? Porque lá na época, quando surgiram as nossas grandes estatais, né? Mas até hoje ainda existe ainda no nosso investidor aquela, vamos dizer assim, medo, né, do investimento de longo prazo. Talvez porque a gente seja um país um pouco instável. Já diria nosso glorioso presidente. Uma outra coisa que eu percebo, Cláudio, vê se você concorda comigo, é que nos nossos produtos de exportação, né, a gente vê petróleo, soja, normalmente são produzidos em larga escala, ou seja, precisa de muita terra, então não são pequenos produtores, né? Por exemplo, a soja, por exemplo, o café, são grandes propriedades que normalmente estão concentradas em pouquíssimos produtores, né? Pouquíssimos CPFs. E com relação às mineradoras, né? São empresas enormes, né? Então, assim, o dinheiro que é ganho, ele vai basicamente para grandes empresas e grandes produtores, grandes agricultores, que tem uma cultura de usa da monocultura, né? Então eles têm grandes plantações de soja, café, e aí vai depender do preço, que o preço da determinada commodity, mas é aquele capital que é ganho, mas que fica sempre na mão dos concentrados, né? É sempre ou seja, uma fazenda grande de café, né? Ela importa, ela tem os grãos, ela importa o fertilizante e exporta o café. Bom, o café é simples, né? Então o café, isso daí vai fazer com que mais café seja exportado, porque o preço está muito alto, né? O ganho do agricultor, do produtor, é maior pelo mesmo quilo da saca de café. E aí ele não vai deixar aqui, ele vai exportar. Se ele exporta, tem menos produto, tem menos produto para consumo local. Se tem menos produto para consumo local, sobe a demanda, mesmo que seja estável, a oferta desce. Se a oferta de café cai, o que acontece com o preço? Sobe. Isso são coisas a médio prazo, mas que com certeza, como a gente viu no primeiro slide do dólar, a gente vê uma tendência de alta de dólar. Ou seja, mesmo pensando que isso seja uma questão de médio prazo, a gente ainda tem uma expectativa, né, pensando na expectativa do
do produtor de café ou no produtor de soja, a tendência é ficar cada vez melhor para ele, né? E na indústria de mineração também, né? A gente exporta o minério de ferro e importa o aço chinês, né? E o que você teria por falar um pouquinho, né, sobre essa questão da desindustrialização, desculpa, nacional? A gente vem vivendo isso já há alguns anos, né? Eu acho que, Ulisses, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande para a gente voltar, né, a níveis de crescimento industrial que a gente chegou a alcançar ali na década de 90, né, comecinho dos anos 2000. Eu acho que o que a gente tem agora é realmente muito dos nossos investimentos, todos eles direcionados para essa produção da cultura, né, do cultivo, né, do agronegócio. Então, hoje, quando a gente pensa em infraestrutura, a gente pensa em criar, montar infraestrutura para quê? Né, para escoar safra, né, para escoar. Então, eu preciso de mais portos para escoar minha safra, eu preciso investir em trens, eu preciso ter melhores estradas. Então, eu acho que é um caminho que basicamente vai ser uma tendência para os próximos anos, já vem sendo, e dificilmente a gente voltaria a ter patamares aí de investimentos no setor industrial, né? Talvez acho que a gente vai acabar caminhando aí para uma matriz mais de serviços, né? Cada vez mais aí surgindo empresas, a nova que chamam de nova economia, né, com a uberização, serviços de aplicativos. Então, a gente vai ter que realmente aprender a conviver com isso, principalmente olhando aí pelo que as nossas políticas, né, econômicas, elas estão voltadas. Então, eu acho que realmente é o que você falou, né? O dinheiro ele fica mais concentrado, né? O pequeno produtor ele não participa de nada disso, né? Ele não vai participar dessa divisão desses negócios, né? O Brasil ele vai fazer o produtor de soja, de cana, de café, laranja são realmente grandes organizações, né? E esse dinheiro fica concentrado ali. Em algum momento a gente vai ver que esse dinheiro ele vai precisar ser reinvestido em outras coisas, em outros negócios, né? Então a gente tem, por exemplo, o caso da JBS, né? Que ela acaba tendo outros negócios ali atrelados a sua holding ali, né? O grupo, né? Da JBS, mas o foco principal acaba sendo realmente o agronegócio, né? Diferente de uma indústria, porque na indústria você agrega outras pessoas, você tem a valorização do seu produto, né? Você tem mais emprego, você pode empregar melhor as pessoas, vai necessitar que as pessoas realmente precisem estudar mais, se capacitar mais para estarem preparadas para aquilo. Então, é realmente algo que, na minha opinião, a gente deveria ter se preocupado lá atrás, mas que hoje é uma tendência que dificilmente vai ser revertida no Brasil. E basicamente bate com o que o Marcos pede para a gente comentar, né, sobre essa exportação de produtos primários e importação dos produtos agregados. Que é isso, né, pessoal? Se a gente, primeiro, a gente tem alguns problemas, mas assim, o capital que é exportado está na mão de poucos, né? E o que é importado está na mão de muitos, né? E isso não é benéfico, pensando na taxa de propensão de consumo. Então, quanto maior o capital da pessoa, menor é a propensão de consumo dela, ou seja, menos ela tende a gastar, né? Se você vamos supor, se você ganha um salário mínimo, se você receber R$100 no seu salário, a chance é que você gaste 99 e poupe R$1. Agora, se você ganhar, vamos pensar, se você ganhar 10 salários mínimos, ou seja, R$10 mil, se você ganhar R$100 a mais, você não vai gastar 99, você vai gastar 50 e colocar 50 em algum investimento que você tenha.
Então é isso que acontece, né? Então, se o dinheiro ficar concentrado na mão de alguns, isso é um problema. E pensando na desindustrialização que ocorreu desde daquela abertura do Collor, que eu não digo nem que foi errada, tá? É só uma questão de como foi feito, que quando entrou quando a economia foi aberta, ela foi dilacerada pelos produtos, na época, japoneses e asiáticos, pelos tigres asiáticos da época. Então, assim, a gente matou a economia local e agora a gente tem que ficar importando produtos mesmo que com pouca industrialização, né? E aí quem acaba sofrendo é nós. Porque até a Tamires perguntou, eu tinha apresentado essa pergunta, um boom na inflação? Olha, Tamires, existe a possibilidade. Por quê? Mas não é no curtíssimo prazo. Porque nesse curtíssimo prazo, os importadores ainda conseguem manter, porque eles acham, e aí eu vou mostrar um pouquinho depois, que as questões são momentâneas. Mas se esse preço, né, o preço do dólar, ele se mantém alto, o produtor, o importador, ele não consegue manter esse preço, esse preço no mesmo patamar. Então ele tem que começar a repassar. Ele começando a repassar esse preço aos consumidores, inflação. E aí a gente tem uma questão dos produtos, né, principais que a gente pensa no nosso dia a dia, que é a questão do pãozinho, né, que usa trigo. Trigo a gente importa bastante, e diversos outros. Todo mundo compra todo mundo já fez alguma compra no AliExpress, mesmo que demore 60 dias, as pessoas fazem. Não é errado, né? O governo federal, ao meu ver, fez bem em taxar, mas isso o Temer ainda, tá, pessoal? A gente vai ter essa perda aí, vai ter essa inflação, e a gente sabe que quem perde mais na inflação são os mais pobres. Ulisses, só em relação ainda ao que a pergunta do Marcos, é exatamente isso, né? A gente tem essa questão quando ele fala em inversão de valores, né? Então, ou seja, quando eu pego um produto primário, como ele citou o exemplo aqui do petróleo, né? Os derivados do petróleo, mando ele para outro país, né? E ali naquele país eu faço girar, né, a produção. Então eu vou ter fábricas, eu vou ter ali, não me fugiu o nome agora, as empresas que produzem ali os derivados do petróleo, as refinarias, né? Então eu vou ter refinarias ali que vai gerar mais emprego, e eu vou ter empresas prestando serviços para essas refinarias que vai gerar mais emprego e mais renda. Então, ou seja, eu gero realmente nesses países, como Estados Unidos, como China, né, realmente uma condição de um efeito multiplicador muito maior do que eu tenho somente exportando aqui no meu país, né? Então, isso é realmente algo que acontece e acaba sendo, eu transfiro, né, tudo aquilo que eu consigo transformar, toda a minha capacidade de transformação de riqueza, né? Eu no primeiro momento eu já envio ela para outro país, né? E fico ali somente ali de olho na minha variação cambial. Então hoje a gente está aí com uma balança comercial super otimista, projeção para o final do ano de 2020 é que a nossa balança comercial caia somente 3% do nosso saldo da balança comercial. Então, olhando aqui uns números um pouco, a Secretaria de Comércio Exterior já fez uma projeção de um saldo de apenas uma queda de 3% em relação ao ano passado. Ou seja, vamos continuar exportando muito bem, a gente teve safra recorde esse ano, então a gente vai continuar também tendo bom níveis aí de exportação, porém é isso, a gente perde, né, toda a capacidade de geração de riqueza com essa exportação desses produtos que poderiam ser melhores trabalhados e gerar um efeito de valor, geração de valor maior aqui internamente. Exatamente. E se a gente exporta essa fase de agregação de valor, a gente está perdendo
a gente está perdendo uma parte da nossa soberania. E como a gente faz isso basicamente com tudo, tem bastante da nossa soberania sendo deixada de lado a cada dia, né? A cada dia que a gente deixa de investir no próprio país. E como você falou no começo da sua fala, que foi muito legal, a questão do investimento de longo prazo, né? Se você não tem segurança, e aí não é um problema do empresário, porque é uma decisão racional. Né? Se você não tem segurança, até institucional, fica difícil você investir num país, né? Vamos passar um pouquinho mais para frente, para a gente ir para o próximo. Aqui, uma correlação que eu trago, mas é mais para ilustrar um pouquinho para vocês, a questão da correlação entre o dólar e o Ibovespa, tá? O índice Ibovespa é a bolsa de valores das ações que tem na bolsa de valores, então a gente consegue uma relação invertida aqui, né? Então, quando um sobe, o outro desce. O Ibovespa aqui teve uma alta, o dólar tende a cair, e aí vai oscilando inversamente proporcional aos movimentos, né? A gente vê a gente vê que nem todos os movimentos são simétricos, né? Então, em alguns casos cai um pouquinho o dólar, sobe bastante a Ibovespa, mas é por alguns outros fatores que a gente também vai mencionar. Por exemplo, você tem algum comentário sobre o Ibovespa? Lembrando que é um capital especulativo, né, pessoal? Na verdade, não tem a ver com ele tem dois tipos de abordagem, né? A análise grafista, que tem a ver com o gráfico. Então, eles veem pelo gráfico se é uma boa ação e ela vai subir ou não. E a análise fundamentalista, que ela pega os números da determinada empresa. Essas duas análises, elas são diferentes. Na verdade, são bem diferentes. E elas não necessariamente Desculpa, eu não estou compartilhando a tela. Eu tô vendo a apresentação. Bom, aqui. Bom, legal. Desculpa, pessoal, pela minha falha. Então, a gente vê que, em alguns casos, aqui tem uma pequena queda, e uma pequena queda no dólar, uma grande alta no Ibovespa. Bom, e é isso, né? Essa análise grafista e fundamentalista, ela depende um pouco da economia, mas também depende do quanto o capital especulativo tem na economia. Você quer falar um pouquinho do capital especulativo, Cláudio? Não, eu acho assim, a gente sabe, né? A gente acho que talvez na época de faculdade, talvez fosse até um pouco mais crítico em relação ao mercado financeiro, mas hoje não existe a sua importância, né? Não pode se desconsiderar, né? Eu acho que o importante aqui é a gente olhar que quando esses grandes momentos onde você tem uma alta do dólar, uma queda do dólar e uma alta no Ibovespa, a gente poderia a gente está claramente olhando que provavelmente no mercado mundial talvez não existam outros produtos tão atrativos assim, ou tão rentáveis assim, né? Então a gente encontra um pouquinho de estabilidade econômica aqui no Brasil, depois você vai ver que talvez isso possa gerar um retorno maior, né? Então por isso que a gente vê essas oscilações. Então o meu Ibovespa subiu, quer dizer, meu dólar também está entrando mais, ou seja, tem mais especulador de fora vindo colocando dinheiro e apostando aqui em alguns ativos nacionais. Isso, de uma certa forma, demonstra que, naquele determinado momento, o mercado enxergou, né, uma certa estabilidade e resolveu apostar, né, correr o risco aí nesses ativos nacionais. Então, você vê que não é tão ruim, né, a gente olhar esse gráfico assim, você tem que tentar olhar o que ele mostra de positivo, né? Que é o que a gente está tendo agora, né? Até o Hamilton questionou aqui sobre a perda e ganhos dos investimentos, quanto à queda de juros e a constante baixa do CDI. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide,
Mas, assim, quando a gente fala da perda, que ele, imagino que ele esteja falando, ele está falando desse problema aqui, né? E aí esse problema, Hamilton, tem a ver com a questão, primeiro com a questão da pandemia, né? Eu vou mostrar um pouquinho depois, mas tem a ver com a pandemia e com o risco, né? A gente está lidando mal com essa questão da pandemia, que faz com que a economia mundial vai cair, né? Vai piorar. Então, com isso, as empresas que estão na bolsa e também as que não estão, elas vão deixar de lucrar. Se elas vão deixar de lucrar, para que compensa eu investir nela, né? Vamos passar já para o próximo slide, que fala com relação à Selic, que tem a ver com o CDI que você menciona, né? A gente vê que em 2005, a gente começa num patamar de 21%, a gente tem pequenas altas, pequenas baixas, mas a gente ficou sempre na média de 2008 a 2017, dos 9% aos 15%, e agora a gente chega a um patamar único na história no Brasil, onde que a gente tem a gente chega chega a menos de 3%, né? O que isso significa, Milton? Isso significa, qual que é a ideia dessas taxas Selic, né? A ideia da taxa Selic são duas coisas: financiar o investimento público e tirar dinheiro da economia, ou seja, para não ter tanto dinheiro na economia rolando. Não tendo tanto dinheiro, tanto consumo, não tem alta demanda, não tem uma demanda alta, ou seja, não está todo mundo querendo comprar, igual há alguns anos atrás, onde que teve uma ascensão da classe C, né, da suposta classe C, que hoje já virou D de novo. E aí a partir disso a gente tem um problema de inflação que eles combatem tirando dinheiro da economia. Nesse momento, onde que não tem nenhum risco de inflação, porque as fábricas estavam paradas, né? A fábrica está parada. O que o consumidor quiser comprar tende a ter uma certa abundância pelo enfraquecimento da economia. Então, não tem risco de inflação. Se não tem risco de inflação, não tem por que tirar dinheiro dessa economia. Por isso que a taxa Selic. Ou seja, quando você vai comprar uma casa, quando você vai pensando que você tem, que não seja, por exemplo, sua primeira casa, que é uma questão psicológica também do brasileiro. Quando a gente vai comprar, por exemplo, a segunda casa, você pensa, o que compensa mais? Compensa eu pegar esses 100 mil reais que eu tenho, comprar uma casa, que depois, se eu alugar, lembrando que é a segunda casa, tá, pessoal? Que se eu alugar, eu vou ganhar 0,3% ao ano, ou 1% ao ano, ou compensa eu pegar esse dinheiro e deixar no mercado, comprar tesouro direto, fazer qualquer outro investimento em banco, que renda para mim mais do que o capital que eu estou, né? Mais do que se eu investisse esse dinheiro na economia. Né? Então, essa questão do CDI é uma coisa, é uma forma de tirar dinheiro da economia e trazer dinheiro do mercado externo, porque como o Cláudio comentou, você pode comentar de novo depois, Cláudio, a questão do dinheiro, o dinheiro que é trazido de fora para ganhar mais retorno com esse percentual da taxa de juros do Tesouro Direto. Você vai seguir aí o slide? Ou não? Você quer que eu comente? Não entendi. Eu gostaria de comentar, sim. Ah, tá bom. Não, eu acho que o que acontece, eu vejo que, como ele fala, né, o Hamilton falou, e eu vou tentar aqui, porque a Ana já reclamou que a gente está falando muito economês aqui, e realmente são palavrinhas, é uma sopa de letrinhas, né, que a gente fala, Ibovespa, Selic, CDI, né, o que é tudo isso, né?
Então, o que acontece? Quando a gente vive uma realidade aqui no Brasil de realmente, e é um problema que assusta, né? Assustou aí por muitas décadas, não foi a minha geração, a nossa geração não viveu, enquanto já adultos, né? Mas eu lembro quando crianças a gente chegou a viver, que é a época da hiperinflação, né? Então, é um trauma que se carrega aqui no Brasil, né? Só referente ao comentário da Ana, explica o que é inflação. Então ela. O comentário foi muito pertinente, obrigado mesmo. Então, assim, a gente sempre teve o quê? Esse medo, né? O bicho-papão, né? Então, tanto é que a gente teve um governo aí progressista no governo Lula, mas que se não tivesse tomado todos os seus cuidados aí de controle monetário e de ter seguido ali a cartilhazinha ali do Meirelles, ali ter tido todos os controles certinho, não teria conseguido aí alguns avanços que a gente conseguiu em termos de economia, e até mesmo avanços sociais. Mas, enfim, eu já acabei indo mais longe. O que acontece? A gente sempre viveu num ambiente de juros altos. Então, assim, a gente sempre viveu isso, né? O próprio indicador, o próprio gráfico mostra isso. E um juros alto, e é o que a gente fala, o investidor, ele quer o quê? Ele quer ganhar mais e correr o menor risco possível, né? Então, investimentos como atrelados a CDI, né, que são investimentos de renda fixa, né, eles são investimentos que você vai ter um baixo risco, só que por que antes compensava, né? Porque você estava navegando num cenário de juros altos, né, que a gente sempre viveu, né? Saiu de 21, andou ali na casa dos 10, 9, mas sempre foi um juros alto. Um dos maiores juros do mundo é o brasileiro, né? É a taxa de juros brasileira. Então, o que acontece hoje, então, com o investidor? Tem que realmente usar o termo próprio da palavra, que é investir, né? É arriscar mais, é colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Agora, como que ele vai conseguir fazer isso num cenário e num ambiente de incertezas é que é o grande desafio, né, que a gente ele tem que tentar entender, né, qual que é o melhor caminho hoje, mas que realmente houve uma queda muito grande em relação, né, à curva de juros aí dos investimentos de renda fixa, né, que são os CDBs, aqueles produtos mais ligados a produtos mais ligados como é que a gente pode falar? Ao tesouro, né? O próprio tesouro direto, né? Produtos sem menor risco, não vai compensar, né? Vai ter que realmente aí buscar outros tipos de investimento em relação a esse comentário, né? Legal. Ô, Ana, inflação é a diferença de preço entre o mesmo produto, entre uma cesta básica de produtos, né? E no tempo, né? Então, ou seja, o quilo de arroz. O quilo de arroz custava 10 ontem, agora está custando 11. Então, a inflação teve uma inflação de 10%, ou seja, um aumento de preço de 10%. A gente tem inflação, que é o aumento do preço, e deflação, que é a diminuição do preço, tá? Então, tem essas duas coisas com relação à inflação. O que é a taxa de juros? Quer comentar alguma coisa? Não, eu só ainda falando em inflação, Ana, de forma bem didática. Na verdade, assim, é um conjunto de preços. Então, o IBGE, por exemplo, que é um dos institutos que calcula a inflação, ele pega ali uma lista de preços de produtos, vai no mercado ali, manda seus funcionários ali, os censistas irem nos mercados, anota todos os preços, e ali ele olha e vai olhando aquela variação, né? Se aumentou ou diminuiu os preços daqueles produtos. Então, muita gente acaba também tendo uma certa noção de que inflação você mede tudo, né? Subiu o preço da correntinha de ouro. Não, isso aí não tá entrando no meu cesta de... Se eu estou olhando para um indicador específico, para um índice específico, por exemplo, que a gente mais usa hoje na economia, para você falar de macroeconomia, é o IPCA, né? Então, o IPCA calculado
pelo IBGE, né, que é o instituto lá do governo, pega ali a listinha, vai olhando no mercado os preços daqueles produtos, alguns serviços, e ali define. Se subiu, teve inflação. Se caiu, deflação. Enfim, aí tira uma média, tem toda uma modelagem estatística para isso. Aí então os insumos, a cesta básica dos brasileiros, né? Então vai estar arroz, feijão, combustível, que todo mundo impacta todos na economia, e vários outros insumos, né? Mas isso que é inflação. E uma questão só, juros, né? Juros é o dinheiro que você ganha em cima de um capital investido. Tá? Então, você coloca na poupança lá que dá 0,5%, se você colocar R$1, você vai ganhar 5 centavos. 5 centavos não, desculpa. Se você coloca R$10, você ganha 5 centavos, por exemplo. Então, esse 5 centavos é o juros da sua aplicação. Legal. Obrigado pela pergunta. Às vezes a gente fala muito economês mesmo. Até foi uma preocupação nossa no começo falar muito. E obrigado pelo comentário. Esse daqui, eu trouxe esse gráfico para mostrar um pouquinho esse daqui é o Ibovespa, tá, pessoal? Então, esse daqui é a diferença no ano de 2018, 2019 e 2020. Desculpa, tá errado. Então, 2018 a gente teve um aumento de 9% no Ibovespa e 46 centavos no dólar, no preço do dólar. Em 2019, a gente teve um dólar mais estável e uma variação grande no Ibovespa. E agora, em 2020, a gente aumentou 1,80 no dólar e teve uma redução de 35%. O que é isso? É para mostrar que, apesar de termos essa variação, essa correlação entre o dólar e o Ibovespa, a gente vê que não necessariamente estão diretamente, tem outros fatores. E a gente consegue ver, quando a gente olha só o ano de 2020, a gente tem que olhar alguns fatores, né? A gente está numa tendência de alta, né? Como eu disse naquele primeiro slide, a gente está numa tendência de alta, mas olha quando tem algumas notícias, como as notícias ganham ou perdem, ajudam ou pioram, né, nesse preço, né? Então a gente tem, quando a OMS declarou a pandemia, que o dólar saiu de 4,70, 4,65, ele chegou a superar os R$5, depois voltou para esse patamar dos 4,60, e na saída do Moro, né? Então ele chegou a bater quase 5,70, não, bateu 5,70, e aí depois ele deu uma recuada, mas continuou subindo. O importante é que ele estourou, ele está estourando esses limites, esses pontos aqui de teto, né? Então ele está numa tendência muito, muito alta. Uma outra, e aí a gente vai entrar, como a gente mostrou aqui, a questão do risco país. Que esse risco país, pessoal, é uma outra coisa que mexe naquele. Estou apresentando, estava com medo de não estar apresentando, né? O risco país, ele o que ajuda ou prejudica no dólar. Então, é aquela segurança institucional que a gente comentou, né? É o que tanto o investidor brasileiro quanto o investidor do exterior, qual que é a percepção dele sobre o Brasil. Então, por exemplo, a gente vê que tem uma relação muito mais forte quando o risco país sobe, a saída de dólar, tem uma saída de dólar e aí o preço aumenta, né? Então a gente consegue ver, não precisa olhar nos números em si, mas só olhar o que o gráfico está mostrando, né? Então aqui a gente tem uma aceleração do risco país em 2016, que foi no impeachment da Dilma. A gente vê que tem um pico do dólar e ele anda diretamente com o risco país. E aí a gente entra num assunto que por mais que a gente perca a visualização, né, mas é a ajuda do Bolsonaro, né? A gente tem aqui em 2018, né, vamos fazer aqui a linha Bolsonaro, nossa! A linha Bolsonaro aqui, a partir do Bolsonaro, a gente tem
ele consegue aprovar algumas coisas que o mercado enxerga como coisas muito boas, como a reforma da Previdência, que particularmente eu acho que ela só prejudica o trabalhador, mas com essa redução do risco do país, o dólar basicamente se manteve, ou seja, não era isso que ele estava esperando. E aí começa a pandemia e começa a saída, o efeito Moro, o efeito da pandemia, e aí a gente começa a alavancar. Essa palavra aí, pode usar essa palavra aí, a derrocada. A derrocada da economia brasileira, que é prejudicada ainda mais, ou seja, o mundo inteiro está caindo, está caindo a economia, está sendo prejudicada no mundo inteiro. Em alguns lugares, a gente que já não estava esperando muita coisa vai ter recessão, e quem estava esperando algum crescimento vai ter uma desaceleração forte na economia. Se não tiver recessão também, tá, pessoal? É muito provável que o mundo inteiro entre em recessão. E não é abrir a economia que vai ajudar a voltar à recessão. Ulisses, nesse ponto... A gente fica até triste. Não, nesse ponto, eu estava lendo recentemente um artigo do Luiz Carlos Mendonça de Barros, né? E aí eu acho que a gente pode deixar para o final para a gente encerrar, mas ele trouxe um pouco de otimismo aí nessa análise, olhando um pouco do movimento de alguns países, né, ou dos pilares, né, o que a gente entende como os pilares econômicos hoje globais, né, que é a economia dos Estados Unidos, a economia da China e da Europa, né. Então enfim, esses países e a Europa, né, China, Estados Unidos e Europa, esses pilares, eles estão colocando fortemente dinheiro na economia, né. Então nós estamos falando aí de 1 trilhão, né, ou 2, né, que os Estados Unidos votou recentemente, parece que já está tendo uma discussão para aumentar mais 1, né. Então, ou seja, está havendo injeção de dinheiro, de liquidez, né? Então, todo esse desespero por falta de dinheiro, né, na mão das pessoas, os governos, né, estão colocando. Então, Europa, a mesma coisa, já tem algum comitê europeu ali também já buscando socorrer ali países como Itália, Espanha, Grécia, né, alguns países mais pobres ali do leste europeu, né, que também vão ter ali um grande volume de dinheiro, e a China que está se mostrando aí que saiu dessa crise toda aí com maestria, com a cultura chinesa, né, de cuidar das coisas, mas, enfim, estão saindo bem e vão ter uma recuperação. Tanto é que a previsão de crescimento para a China para esse ano, Ulisses, ela está a previsão do FMI é que a China cresça 1,5%. Então, a gente não está falando de recessão na China, por exemplo, né? Então, a FMI já faz uma projeção de 1,5% de crescimento na China em 2020 e para 2021 voltar a índices de crescimento chinês de 9%. Né? Então, ou seja, vai haver aí, eu acho que quando a gente for fazer o fechamento, aí a gente vai ter aí realmente, talvez, algumas coisas otimistas aí para a gente enxergar aí nesse caminho. Mais uma vez, a gente vai ter que contar com a ajuda do mundo, né, nessa retomada, porque eles estão tomando realmente, tratando a pandemia como deveria, né? E aí eles estão, sim, saindo, como a gente viu que a Eslovênia, apesar de pequeno, né? Mas a Eslovênia já está saindo já está superando a crise, a Nova Zelândia já resolveu o problema da pandemia, totalmente controlada. A China agora está na segunda ou terceira onda, mas também fez o que foi necessário. Esses países que estão tratando a pandemia como ela deve ser tratada são os países que têm mais tendência a ter o impacto da crise, né? A ter esse impacto, absorver logo esse impacto para já conseguir ter essa retomada, né? A gente já pode começar a falar mal do governo já ou não? A parte boa é essa da live, né? Só fazer o fechamento.
Então, pessoal, a gente mostrou então que as variáveis é a entrada e saída do dólar na economia, só para fazer um fechamento. Essa moeda como negociação, a gente tem uma tendência de se manter superavitário na balança comercial. O investimento direto, infelizmente, tem uma tendência de diminuição, até pelo fato da gente não estar tomando as devidas ações que são necessárias. O capital especulativo, até pela taxa Selic, que a gente tinha comentado um pouquinho antes no vídeo, a questão do risco país e a taxa Selic, a gente tende a não ter um aumento desse capital especulativo, tá? A reserva cambial, para manter o dólar baixo, para tentar manter o dólar baixo, o governo federal está comprando dólar adoidado, está vendendo, a sua reserva cambial. Então, eles estão vendendo dólar para aumentar a oferta. Mas isso agora, né? O Bacen demorou para agir, né? Essa Banco política, Banco Central, né? Essa política aí do governo, essa política econômica, né? De livre mercado e sei lá, acho que os caras ainda acreditam na mão invisível ainda do mercado. Demorou para agir, né? Aí agora que a coisa já está meio que desandada, estão queimando as reservas aí para tentar ver se tem um impacto menor, né? Mas na minha opinião, o governo Lula, né? Chegou a 600 bi, né? Mas a gente o que a gente vê é que foi uma demora. Na minha opinião, demorou para agir. E agora essa ação ela está sendo aí que meio que tentando apagar incêndio, né? A gente não sabe que se vai conseguir realmente algum tipo de efeito, algum tipo de controle, né? E mantendo e aí a gente vai só entrando um pouquinho no próximo, que é a questão do risco país. Quanto mais imprevisível for o Brasil se tornar, maior o risco que ele tem, o investimento nele. E aí, como a gente está reagindo muito mal a essa crise, com essa crise política entre governadores, prefeitos e governo federal, ela é provável que se mantenha. Se mantendo, o governo federal ainda vai continuar. A tendência é que continue tendo que muito bem. Tentar, e como que foi? Tentar manter o dólar. Bom, vamos pro encerramento. Alguma coisa? É que caiu o primeiro dentinho da minha filha aqui, ela veio me mostrar. Parabéns! Tava uma briga para tirar essa semana e hoje ela acabou de cair, ela veio me mostrar. Não aguentei a emoção. Que bom. Vamos só para as perguntas que tem aqui. O Hamilton tinha perguntado se os investidores brasileiros, população geral, ainda são imaturos, com investimento de médio e alto risco. Tá um pouco na cultura, né, Hamilton? A gente se manteve tendo juros muito alto, historicamente. É difícil mudar a cultura. Eu acho que o brasileiro ele tem um baixo conhecimento financeiro. Isso eu acho que o Cláudio concorda comigo plenamente, que a educação financeira dos brasileiros são muito ruins, infelizmente, né? Então, acho que até um pouco disso a gente cumpre esse papel de educador financeiro, abrindo um pouco esse espaço, apesar de saber que tem economistas que ganham muito dinheiro falando disso, né? A gente está tentando fazer a nossa parte, aumentar a educação financeira, dando cursos de economia doméstica para os nossos amigos, em algumas associações. É isso que a gente tenta fazer, porque a educação financeira, infelizmente, a educação financeira está ruim nesse momento, né? Está ruim nesse momento, não. É um problema histórico brasileiro.
Caio Oliveira fala que a China é uma exceção na economia mundial. Realmente é uma exceção, mas ela é legal que ela leva muitos países com ela, né? Então a gente é o maior parceiro comercial dela nesses últimos 2 anos. Então ela tende a ajudar a gente, né? A não ser que algum presidente de algum país algum chanceler, né? Fique Algum xingando, chanceler comece a chamar o vírus de vírus chinês, né? Exatamente. Ela tende a ajudar os parceiros comerciais dela, o lado bom e o lado ruim, né? Ela investe em portos brasileiros, a troco de quê, né? Em troco daquele pedacinho da soberania nacional. Mas é igual a outras empresas, por exemplo, as petrolíferas norueguesas, né? Então é isso. Sim, fora Bolsonaro. Vamos lá, mais uma. Caso de impeachment, você acha que o Mourão no governo seria uma mudança significativa, principalmente financeiramente? Olha, eu acho que, na verdade, a tendência, ele ainda é um pouco entreguista, tanto quanto o Bolsonaro. Então, eu acho que ele vai continuar um pouco com essa postura neoliberal, né? Então, apesar deles tenderem, os militares, né, haja visto um pouco, tá, de como eles fizeram no tempo que eles ficaram tomando as decisões pelo Brasil, eles tendem um pouco a ser cepalinos, eles acreditam na verticalização, tanto é que foi no regime militar que criamos a Vale, a Petro. O Ulisses, até mesmo, desculpa te interromper, é o exemplo agora que surgiu ali do ministro, eu esqueço os nomes desses militares que estão nos ministérios aí, mas o ministro que controla ali a Casa Civil, como é que é? O Augusto Heleno, não é isso? Então foi ele que foi o articulador desse PAC Bolsonaro aí, esse plano de crescimento econômico aí que foi feito entre o ministro de Desenvolvimento Nacional e o ministro da Infraestrutura, né, que não comunicaram ao Guedes, né, esqueceu de avisar o cara que cuida do dinheiro que eles estavam fazendo um plano de crescimento. Então, é exatamente isso. Então, a linha mais militar... O ministro da Saúde sobre a liberação. Exato. Então, assim, a linha militar, ela tem mais esse lado mesmo que você falou, mais de desenvolvimentista, né? Mais de intervenção do Estado, colocar mais dinheiro. Então, nesse aspecto, eu acho que talvez mude um pouco. Acredito que o Mourão ele não seja tão alinhado assim ao que o Paulo Guedes pensa, né? O Bolsonaro pensa igual o Paulo Guedes porque ele não sabe de nada, essa é a verdade, né? Ele não pensa, então ele não tem uma linha. Infelizmente é a realidade. Eu não estou criticando a pessoa, né? Eu estou criticando o presidente. Ele não sabe, então ele vai na do Paulo Guedes porque ele entendeu que ali é bom e segue a vida. Tem o apoio da direita, da extrema direita, e para ele está tudo certo. É isso que ele precisa. Mourão, acredito que seria uma opção um pouquinho mais ponderada, traria muito mais questão de equilíbrio econômico, né? E político, acho que principalmente o equilíbrio político que a gente tanto precisa, né? Eu acho que, sei lá, qualquer um aí que entrar no... Saudades do Temer, viu? Oliveira, quando acabarem as reservas cambiais deixadas pelo PT, é provável que a gente volte ao que era antes, né? Aquela dívida eterna com a FMI, né? Então, a partir do momento que a gente não tem mais reserva cambial, a gente precisa pegar emprestado do mercado internacional, que são os bancos mundiais, e aí a gente cresce o nosso endividamento externo, tá? Então, a gente fica devendo para bancos mundiais, e aí a gente está realmente enrascado, né? Porque a partir do momento que a gente não tem aquela soberania de decidir se a gente vai investir ou não, vai gastar ou não, o dinheiro deixa a gente numa saia justa. É igual você ter um financiamento bancário na sua vida, né? Você está com aquele dinheiro guardado. E lembrando um pouquinho da questão da reforma da Previdência, né, que fala que ela é deficitária e tal, mas é porque a gente tem uma parte desse dinheiro que
que é guardado para pagar as nossas dívidas, que até agora eram dívidas nacionais, né? Não eram dívidas internacionais. A gente estava devendo em real, né? Então, o brasileiro, ele pegava o dinheiro e investia na Selic, os bancos fazem isso também, que é assim que eles ganham dinheiro, né? Eles não ganham dinheiro com aquela taxa de banco que você paga, né? Eles ganham dinheiro com esse spread, né? Então, eles pegam a 5% taxa anual, quer dizer, agora deve estar em quase zero. Eles pegam nessa taxa e empresta para você a 300 no cartão de crédito, né? Reais. Esse é o spread bancário, que é assim que o banco ganha dinheiro. Isso é bom eles ganharem dinheiro? Acho que a gente sabe que isso é uma agiotagem liberada, mas continuam sendo agiotas. E não faz essa cara, não. Os bancos são agiotas. Eles são agiotas, só que eles são legalizados. Mas estou brincando, Cláudio, por favor, pode expor aí, com certeza. Mas a gente tem essa questão, então a gente vai, se acabarem se acabarem nossas reservas, a gente deixa de dever para o mercado interno e vai dever para o mercado externo também, tá? E aí a gente volta àquele ciclo de você não conseguir pagar suas próprias contas. Que aí sim a gente vai. Aí assim a gente está com. Você fica sob a tutela dos órgãos, né, do capital estrangeiro, né? É o que aconteceu na época do FMI no governo FHC. Se ele me deve, se você não fizer do jeito que eu estou mandando, né, você me paga e tá tudo certo. Né? Legal. Dão Ferreira, obrigado pela pergunta. Na verdade, sofreram as mesmas medidas que em minhas etapas. A primeira grande etapa, queimar, superar o governo Bolsonaro. Sim, quanto antes isso acontecer, o país sofrerá menos. É uma perspectiva, particularmente, eu acho que ele não está ajudando economicamente, eu acho que ele não está ajudando politicamente e socialmente. Tá na cara que ele não está ajudando ninguém, né? Infelizmente, a gente tem mais com o impeachment, com o possível impeachment dele, e tanta gente pedindo o impeachment dele, ele acaba aumentando o risco do país, mas é melhor do que ter um genocida no poder. Eu compartilho dessa opinião, eu sempre fui contra impeachment, eu acho que o preço do impeachment ele é muito caro, né? E esse é um preço cobrado na mão da população mesmo, né? Que primeiro que ela perde ali a sua credibilidade em relação àquela pessoa que ela elegeu para estar no poder, né? Então é um pouco um meio contrassenso, né? Você tem ali paradoxo, né? Ao mesmo tempo que é um ato democrático, né? Você tem ali o outro lado que é o ponto do cara que votou, escolheu e a maioria elegeu aquele comandante, aquele governante, ele tem que sair. Enfim, é paradoxal isso aí. Mas, então, sempre fui contra, no começo, desde as primeiras barbaridades que o governo Bolsonaro começou a cometer e falar, eu também estava sendo contra, esperando, falar, democraticamente eleito, um mandato de 4 anos, o povo que se encarregue de tirá-lo daqui 4 anos, né, e não o reelejo. Porém, na medida que as coisas estão seguindo, da forma como estão seguindo, realmente eu acho que a melhor saída de fato é o impeachment, né? Porque é uma pessoa que já demonstrou incapacidade de governar, né? É impressionante a capacidade do Bolsonaro de brigar com todo mundo, né? Tanto é que ele hoje é um presidente sem partido, né? O nosso presidente ele não tem um partido, a gente não sabe dizer qual o presidente da República é. Toda vez que você vai ler um artigo ali, uma matéria, não, o presidente Jair Bolsonaro, entre parênteses, sem partido. Mas o que é isso, né? O que representa politicamente, né, um governante que não tem um partido, ele não tem uma base de apoio, ele não tem ali institucionalmente, né, um grupo de aliados, de pessoas que pensam como ele, que apoiam como ele. Então, ou seja, é um cara que está tentando seguir ali do jeito dele, né, do seu próprio caminho. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que o apoiam, e aí, por os mais diversos motivos, fanatismo político, crenças, enfim, e aí eu não
a gente não tem o que fazer, a democracia é isso, né? A gente tem que aceitar. Agora, em termos de olhar ali, do ponto de vista econômico, um cara despreparado, que não tem condição de proteger o país, né? E aí, para mim, sempre vê aquela primeira questão, os primeiros debates quando me procuravam. E aí, Cláudio, o que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer a quarentena, o pessoal tem que ficar em casa, ou a gente tem que trabalhar e proteger a economia? E minha opinião sempre foi essa: economia e saúde não são situações antagônicas, elas estão juntas. O governo ele precisa me proteger das duas coisas. Ele tem que me proteger em termos de me oferecer uma segurança sanitária, de saúde, e tem que me proteger economicamente também. É para isso que ele está lá. É para isso que a gente colocou um governante lá. Se fosse cada um por si, a gente estaria aí numa situação aí mais anarquista e cada um por si. Não, mas a gente colocou, a gente tem um Estado, a gente tem alguém ali colocado para proteger o cidadão. Então, o governo ele tem que me proteger dos dois. Eu preciso que ele me proteja na questão de saúde e que não deixe que falte leitos, que falte UTI se eu precisar, né? E também eu preciso que ele me proteja economicamente. Tanto é que não é isso que o governo pensa. Para você ter uma ideia, a linha do Paulo Guedes ela é tão quadrada, né? Ele é tão doutrinado ali pela pessoal da escola de Chicago, mas é um catequismo tão forte que, a princípio, eram R$ 200 que ele ia oferecer de auxílio emergencial para as pessoas. Estamos falando de R$ 200. Na verdade, isso já depois de 15 dias que o negócio já estava explodindo, né? Demorou para ver. Mas espera aí, cara, isso aí é o mundo inteiro, né? Onde que é o berço ali do neoliberalismo nos Estados Unidos? Lá já foi liberado dinheiro para todo mundo, né? Então, a gente chegou nesse estado muito por conta dessas políticas catequizadas, né, do governo, e também por conta dessa falta de habilidade, né, do Bolsonaro em ser gestor, né? Ele não é líder, ele não é gestor, ele não é carismático, eu não sei o que ele é, não sei o que ele foi fazer lá. A cara tá falando que ela é apoiada pelo grande capital internacional. Amazônia, pré-sal. Em parte eu concordo, mas eu acho que até eles estão percebendo que, infelizmente, ele não é capaz nem disso. Né? Ele não é capaz nem disso. Não basta ter achado seus ministros perto de goiabeiras, como a Damares, ter colocado agora mais e mais militares no poder. É quase um golpe. E o principal, pessoal, é antidemocrático. O cara é antidemocrático. Ele quer mexer nas coisas. Ele já agiu diversas vezes contra o jornalismo, já defendeu ditadura. E aí, o que a gente espera, né? A gente espera que infelizmente um cara desse seja tirado do poder. Não é possível. Apesar de termos colocado ele lá, né? Até a gente ouviu, se a gente não gostar, a gente tira, né? Como tiramos a Dilma em 2016, mas não é bem assim, né? Precisa de muitos fatores. Eu acho que a gente chegou nesse ponto de muitos fatores. E aí vem um pouco do que a gente tem que fazer, né? Igual a gente tem que receber logo a problemática pandemia e tratar ela como um tal, né? Então, isolamento social, fazer como a OMS está tratando. Como a OMS, Estados Unidos agora, né? Apesar do Trump brigando contra. Mas já está voltando atrás, já. Voltando atrás. Eu acho que a maior burrada é o pessoal confundir o Trump com o Bolsonaro. São personagens totalmente diferentes no cenário político. O Trump é um cara extremamente inteligente, capacitado, e claro que ele fala diversas barbaridades, mas faz parte de todo o jogo estratégico dele. O Bolsonaro é porque ele tenta ser igual, mas ele não é. Eu acho, Cláudio, que é mais pela força da democracia americana, que ele não é igual ao Bolsonaro, sinceramente. Porque ele é tão ogro quanto o Bolsonaro. Eles são quase irmãos e mães diferentes. Mas eles são a mesma coisa, eles são grotescos iguais. A questão é que a democracia americana é muito mais forte do que a nossa, infelizmente. A gente está caminhando, né? Somos novos na democracia, não estamos acostumados. Tanto é que eu acho que o grande problema
E aí, como que ele acabou entrando lá, né? Como que ele se tornou nosso presidente? É a questão de ter... a gente não está acostumado com essa democracia. O que é essa democracia? É a vigilância constante, ela exige isso. Então, a vigilância constante, ter pessoa... ter um legislativo que realmente fiscalize o executivo. Então, aqui, por exemplo, na minha cidade, a gente tem o irmão do prefeito, um ex-prefeito nosso, que está de tornozeleira. O irmão dele é deputado estadual, e ele continua tendo força política aqui na cidade, sabe? As pessoas acham que é muito diferente. Aí em Barueri é igual, né? São Vocês os têm... feudos, né? São A os gente feudos políticos, né? temos os mesmos problemas. E esse é o problema da democracia. Então, a participação da população, seja nos seus conselhos de educação, conselho de saúde, conselho... Em São Paulo é legal que tem os conselhos dos parques, né? Então, o Parque da Aclimação tem um conselho que são formados por munícipes e que moram perto desses parques. São essas estruturas democráticas que fazem com que os próprios cidadãos eles se entendam como parte de tal, né? Não é só colocar um voto a cada 4 anos, é colocar a ação constante, né? É o envolvimento comunitário, conversar com seus vizinhos nas associações de prédios e moradores, porque isso é a democracia. Você faz parte dela e como que ela interage com todo o que está em volta, né? E bom, já falei demais, mas é isso. Vamos responder só mais 2 perguntas. Qual conhecimento que temos hoje em relação às finanças? Acho que a gente já respondeu essa sobre o Mourão. Já respondemos. Vamos ver a da AK. É apoiado o grande capital, já falamos. Subida do Mourão seria um risco para o país do ponto de vista militarista? Infelizmente, mas ele foi colocado lá como vice, então... Foi eleito democraticamente, então... eu acho que assim, é uma questão do Hamilton, o xará dele lá, o Hamilton Mourão, tem sim esse risco, eu acho que tem, mas eu tenho acompanhado que, de uma certa forma, a gente até tem, as nossas instituições até estão, de uma certa forma, controlada, né? Então, o Congresso, né, tanto a Câmara como o Senado, o STF, né, os ministros ali, mesmo ali com todas algumas interrogações que a gente faz, às vezes, em algumas ações deles, mas a gente ainda tem aqui instituições ainda controladas e, sinceramente, eu não sei, né, se os militares, né, estão realmente dispostos, né, a assumir essa bucha, né? Isso a gente fala de uma realidade lá atrás, de 35 anos atrás, 40 anos atrás, né, ou lá em 60, na década de 60, quando ocorreu de fato, né, o golpe militar. Mas será que hoje, né, os militares estariam com todo esse ímpeto, né, de quererem governar o país, ou se não está bom ali, eles não estão quietinhos na deles ali e querem continuar ali na deles, né? Pelas algumas declarações, a gente fica confuso, né? Tem general que fala uma coisa, tem general que fala outra. Eu acho que assim, o Mourão, ele sempre, algumas declarações, como foi bem colocado, ele fala muito pouco, mas algumas declarações dele, ele se demonstrou sempre favorável ao ato democrático, e ele foi eleito democraticamente. Claro que vai encher de militar lá no governo, mas isso não indica que a gente vai estar diante, né, de um cenário que a gente já viveu, né? A gente carrega aqui no nosso país alguns traumas, né? Traumas de hiperinflação, trauma de governo militar, governos autoritários, não só militar, né? A gente viveu a mesma coisa com Getúlio, enfim. Então, a gente acaba tendo alguns traumas, mas eu acho que eu acho que não vejo tanto risco assim. Eu particularmente vejo um pouco mais, de risco, sim, mas por eles vão estar muito perto do poder. Eu acho que o
Brasil não foi igual, por exemplo, o Chile e a Argentina, que deixaram bem claro, né, que não querem mais um governo autoritário. A gente, infelizmente, tem algumas... A gente não lidou muito bem com esse fim, uma parte da população ainda entende, até pela cultura que recebeu, né, como diz a Cá nos comentários, a eminência parda. Mas é legal. É legal, eu entendo que a gente tá bem ferrado com relação a isso. Mas, pessoal, muito obrigado mesmo. Cláudio, muito obrigado por toda a sua contribuição. Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente desse momento. Obrigado, pessoal, todo mundo que gostou, curtiu a live. Espero muito que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira a tornar a vida financeira, a educação financeira e a vida financeira de vocês um pouquinho melhor nesse momento de crise. Quer alguma consideração final, Cláudio? Não, eu acho que eu gostaria, sim, de primeiro agradecer aí, né, o que te falei, a gente, na faculdade, eu te colocava em várias enrascadas, né, agora é minha vez de retribuir aí, né, ter que falar aí pro pessoal abertamente, falar um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais do nosso pensamento político, né, do que a gente acredita, mas é legal, acho que é importante a gente ter sempre esse debate. As redes sociais têm contribuído muito para essa, tanto paradoxal também, né, tanto que ajuda em a gente poder ter um debate mais saudável, como também em alguns momentos prejudica, com fake news, com notícias aí infundadas e extremismo, né? Então, mas a gente tem que sempre pegar o lado positivo, né, das coisas. Eu acho que a gente fala tanto de más notícias, mas eu gostei do artigo que eu li recentemente do Luiz Carlos Mendonça de Barros, né, que ele é um heterodoxo, né, um cara que pensa aí diferente. O que é o heterodoxo? Né? Um cara que pensa diferente aí da galera aí do mercado, do Paulo Guedes, principalmente, a galera lá de Chicago, e ele trouxe alguns pontos que nos faz nos traz um pouco de otimismo, e eu acho que é isso que a gente está precisando nesse momento, né? Então, vem por conta dessa projeção de crescimento chinês. Então, a China realmente vai aí ser uma grande locomotiva do mundo, vai voltar a ser, né? Uma grande locomotiva do mundo, principalmente para 2021, aí, com uma projeção de crescimento de 9%, né, em relação ao PIB, né? Não vai ter recessão na China esse ano. Então, enfim, isso já mostra nós brasileiros como a China nosso principal parceiro comercial, né? Como eu falei, se os nossos ministros não ficarem chamando de vírus chinês, é uma chance grande da gente continuar essa parceria e aumentando realmente a participação capital chinês. Tanto é que recentemente a Boeing aí saiu da parceria com a Embraer, já tem uma empresa chinesa aí que já está querendo fazer essa parceria. Enfim, é importante, né? Os estímulos americanos, então o governo americano está colocando dinheiro na economia, está colocando renda na mão das pessoas, está gerando liquidez no mercado, não está preocupado agora em fazer reforma, não está preocupado agora em como resolver o problema, né? E a mesma coisa na Europa, com $1 trilhão lá do pacote que eles estão prevendo para os países mais pobres. Então, isso significa o quê? Que vai ter mais dinheiro circulando na mão das pessoas, né? Vai ter mais renda, e a gente vai iniciar um novo ciclo, né? Eu acredito que é isso que vai acontecer, vai se iniciar um novo ciclo econômico e as pessoas vão ter mais dinheiro. Alguns problemas que são de difícil solução, vamos chamar assim, eles não estão sendo controlados, como inflação, né? Então não existe inflação no mundo hoje, né? Então a gente não vai poder, é um problema que a gente não vai ter, né? Problemas de inflação, problemas cambiais também, de falta de liquidez, né? Então a gente não vai enfrentar. E com isso tudo o Brasil vai acabar recebendo esse empuxo, na minha opinião, a opinião do autor aqui que
que eu estudei, mas eu acredito, concordo com ele, que a gente vai sofrer esse impulso também por conta das nossas exportações e mantendo-se aí o governo Bolsonaro, né? A gente vai ter bastante investimento de capital interno aí, porque ele está doidinho para vender, privatizar as empresas nacionais, né? Abrir concessões, infraestrutura. Então, isso, de uma certa forma, é capital estrangeiro que vai vir com investimento, né? E vai acabar dando maior aquecimento aí para a nossa economia, né? E, além disso, não existe pressão de preço sobre as commodities, né? O petróleo ali está com aqueles problemas lá, e as outras commodities também não tem ninguém aí com preços acima, então as negociações elas vão continuar sendo mais naturais. Claro, existe um certo risco aí do protecionismo, né? Alguns países com certeza vão adotar políticas mais protecionistas em relação às importações, mas em termos de vantagens, a gente consegue ainda assim ser mais competitivo em relação a tudo isso e consegue criar, né, um cenário mais otimista pós-pandemia aí. Beleza? Obrigado a todos aí que participaram, comentaram, foi um prazer estar com vocês. Legal. Obrigado novamente, pessoal. Se vocês acharem que esse tema vale ser discutido mais uma vez, como a gente viu nas considerações finais, o Cláudio deu mais uma aula aí pra gente, né? Se vocês acharem, cara, eu posso deixar essa pergunta para a próxima live? Fala aí, pessoal, se vocês acharem que esse assunto é pertinente, tanto a gente pode mencionar o dólar, mas não dar um foco tão específico na próxima live, mas se vocês acharem que vale a pena a gente falar um pouquinho mais de economia, um pouquinho mais de política, deixa aqui nos comentários e com certeza eu fiz muita coisa pro Cláudio, com certeza ele não vai negar mais uma. Olha, esse é um tema interessante que a própria Cá está colocando aqui em relação à concentração de renda, né? Não existe política hoje no Brasil de distribuição de renda, né? A gente... Aqueles 200. Os 200. Não, isso é auxílio emergencial, né? O que, assim, não existe... a máxima do mercado não, política de distribuição de renda é emprego, né? Mas até agora eu não vi o governo Bolsonaro sequer diminuir para menos de 10 milhões, né? O número de desempregados, né? Então, enfim, eu acho que pode ser um tema interessante aí, mas é até mais político, assim, dá mais emoção para falar. Legal. Renata, já deu 1h30 de live. Na verdade, vocês vão me matar se eu continuar. Pessoal, realmente deixa aí os comentários se você achar que querem falar, que a gente fale de algum assunto específico. Eu pelo menos vou ficar muito contente. O Cláudio já demonstrou aí que está dentro mais uma vez. Do que vocês gostariam de falar? De repente, concentração de renda, economia, algum assunto específico sobre investimento, apesar de não sermos do mercado especulativo, mas podemos fazer alguma análise. Comenta aí embaixo e novamente obrigado a todos, obrigado Cláudio por ter comparecido. E pessoal, fiquem em casa, fiquem seguros, protejam sua família e atenção à pandemia e ao isolamento social. Muitíssimo obrigado, boa tarde a todos e tchau!